Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Inês, tenho 26 anos e peso 98 quilos. Talvez você já tenha ouvido que o peso é só um número, mas para mim, durante toda a minha vida, foi um fardo, não só físico, mas emocional. Eu vivi anos escondida, quase invisível, como se meu corpo fosse uma sombra que não merece atenção. Moro no bairro de Campanhã, no Porto. Trabalho como assistente administrativa em um escritório pequeno, um lugar onde todo mundo parece ter pressa para julgar. Os olhares que sinto ao andar pela rua ou mesmo na empresa são pesados, como se carregassem palavras não ditas. Muitas vezes, me pego evitando até espelhos. O reflexo parecia contar uma história de fracasso, de isolamento. No meu tempo livre, eu quase não saio. Passo horas navegando nas redes sociais, olhando fotos de pessoas que, aparentemente, vivem vidas leves e felizes. Eu queria me sentir assim, mas o medo do julgamento me imobilizava. Sempre a mesma voz na cabeça: você não é boa o suficiente. Numa tarde de sábado, decidi sair para dar uma volta no parque da cidade, o maior parque da cidade, cheio de árvores e caminhos largos. Queria tentar, talvez, respirar um pouco de ar diferente. Estava nervosa, caminhava devagar, cabeça baixa, quando tropecei numa pedra escondida no caminho. Caí com o rosto quase no chão e senti o calor da vergonha subindo. Não por ter caído, mas porque achava que alguém poderia estar olhando. Foi então que ouvi uma voz calma e gentil. Você está bem? Levantei os olhos, esperando ver um olhar zombeteiro, mas encontrei um sorriso tranquilo. Era um homem de cerca de 30 e poucos anos, corpo atlético, cabelo castanho claro e olhos que pareciam sinceros. Sim, acho que sim, respondi, meio sem jeito. Ele estendeu a mão e me ajudou a levantar. Apresentou-se. Eu sou o Tiago. E você? Disse meu nome, ainda tímida. Ele não riu. Não fez piada do meu peso ou do jeito desajeitado que me levantei. Apenas ficou ali, ao meu lado, com uma calma que eu não sentia há muito tempo. Se quiser companhia para caminhar, posso te acompanhar, disse ele, sorrindo. Eu queria dizer não. Queria correr, me esconder. Mas algo na sua voz me deu coragem para dizer: tudo bem. Caminhamos juntos. Ele falava sobre o parque, os lugares que gostava, sem nunca olhar para mim de um jeito diferente. Era estranho. Depois de tanto tempo me sentindo invisível, alguém estava me vendo sem preconceito. Antes de nos despedirmos, Tiago olhou para mim e disse: você tem uma força que talvez nem saiba. Só precisa acreditar. Saí dali com o coração acelerado, mas também com uma centelha de esperança. E, pela primeira vez em muito tempo, pensei que talvez, só talvez, pudesse ser diferente. No domingo seguinte, voltei ao parque da cidade. Confesso que hesitei até o último segundo. Passei horas me olhando no espelho, sem saber o que vestir. Escolhi uma calça legging preta e uma camiseta larga azul escura. Prendi o cabelo num coque frouxo e respirei fundo. Não é um encontro, Inês. É só uma caminhada. Mas algo dentro de mim sabia que não era só isso. Havia uma vozinha dizendo que aquele homem, Tiago, tinha quebrado alguma coisa no meu silêncio. E eu queria ouvir mais. Cheguei no parque com as mãos suadas. Meu coração batia tão rápido que parecia que eu já tinha corrido uma maratona. Olhei para os lados, tentando parecer casual. E então, lá estava ele. De novo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Achei que você não viria, disse ele, sorrindo, com uma garrafinha d'água numa mão e um boné na outra. Eu quase não vim, confessei, sincera. Ele riu, não de mim, mas comigo. Às vezes o mais difícil é só começar. Vamos! Começamos a caminhar. Os primeiros minutos foram silenciosos. Eu ouvia o barulho das folhas sob os nossos pés e meu próprio esforço para respirar. Ele não me apressava. Não me olhava com pena.
Apenas acompanhava o meu ritmo. Trabalho num estúdio de treino funcional na Boa Vista, comentou ele, como quem joga uma informação solta. Como personal trainer. Isso. Mas gosto de dizer que sou um incentivador de coragem. A maioria das pessoas precisa mais de apoio do que de instrução. Achei bonito. Verdadeiro. E você? O que faz quando não está tropeçando em pedras? Sorri, pela primeira vez de forma espontânea. Trabalho num escritório. Contabilidade. Deve ser puxado. Às vezes é, mas acho que o mais puxado é lidar com gente. Ele assentiu, compreensivo. Caminhamos por quase 40 minutos. Em alguns trechos, tentei apressar o passo, mas meu corpo ainda não estava acostumado. Ele percebeu e disse: "Não importa a velocidade. O importante é que você está aqui." Antes de nos despedirmos, ele me ofereceu um cartão com o nome do estúdio. "Se quiser passar lá, a primeira aula é por minha conta." Sem pressão. Eu, não sei. Nunca fui muito de academia. Lá não é uma academia. É um espaço seguro. Prometo. Guardei o cartão como se fosse algo valioso. E naquela noite, em casa, fiquei olhando para ele por horas. Medo, insegurança, vergonha. Tudo misturado com uma curiosidade que eu não sentia há muito tempo. Na quarta-feira, depois de um dia cansativo no trabalho e de quase desistir 3 vezes, resolvi ir. Peguei o autocarro até a Boa Vista e caminhei até a porta do pequeno estúdio chamado Respira. Do lado de fora, parecia um lugar comum. Mas quando entrei, fui recebida com sorrisos e uma música suave no fundo. Tiago estava lá, me esperando. "Sabia que você viria", disse ele, com aquele mesmo sorriso calmo. A aula foi leve, adaptada. Não fiz exercícios complicados, nem fui forçada a nada. Mas o simples fato de estar ali, movendo meu corpo, foi revolucionário. "Como você se sente?" perguntou ele, depois da aula. "Cansada. Mas, estranhamente bem. Bem-vinda ao começo." Saí do estúdio com as pernas moles e o rosto vermelho. Mas, por dentro, havia uma luz acesa. Uma que eu nem lembrava que existia. Foram necessárias 3 aulas no estúdio Respira para eu entender que o que doía mais não era o músculo, era o orgulho. O orgulho ferido de quem passou a vida acreditando que não pertencia. A cada agachamento, a cada respiração ofegante, eu não só mexia o corpo, mas desmontava muros que levantei por anos. Tiago sempre dizia: "Aqui não é sobre aparência. É sobre presença." E ele estava presente. Em todos os sentidos. Paciente, atento, sem nunca me fazer sentir menos. Nenhuma vez sequer ele fez uma piada, um olhar torto ou um comentário invasivo. Em vez disso, ele ria quando eu ria, incentivava quando eu fraquejava, e ouvia quando eu desabava. Na quarta aula, depois de me desequilibrar durante um exercício com elástico e quase cair no colchonete, comecei a rir. Um riso nervoso, meio desesperado. Coloquei a mão no rosto, tentando esconder a vergonha. "Me desculpa, sou ridícula", murmurei. Ele se aproximou e falou baixinho, mas firme: "Não repita isso nunca mais. Você não é ridícula. Você é corajosa." Naquele momento, senti um nó na garganta. E percebi, eu estava começando a gostar de mim. Um pouco. Devagar. Mas era real. No trabalho, as coisas também começaram a mudar. Mafalda, uma colega que sempre foi gentil comigo, me convidou para almoçar fora. "Nunca te vejo com ninguém", disse ela. "Bora comer um arroz de polvo ali perto?" Eu quase recusei por impulso. Mas lembrei de Tiago. E disse sim. Foi uma conversa leve, sobre séries, comida e a vida. Ela comentou que estava voltando a treinar também, depois de uma fase difícil com ansiedade. Pela primeira vez, me senti parte de algo. E não como a gorda simpática, mas como alguém com nome, história, sentimentos. Nos treinos,
Tiago passou a variar os exercícios. Um dia me deu um kettlebell. Isso pesa mais que a minha autoestima inteira. Brinquei. Ele riu. Então vamos levantar a autoestima e peso ao mesmo tempo. Comecei a rir tanto que tive que sentar. Era um riso limpo, verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia espaço para humor na minha dor. No final de uma aula mais puxada, Tiago veio até mim com um pequeno presente, uma fita de cabelo lilás, com uma frase bordada. Força não se pesa. Olhei para ele, surpresa. Ele deu um sorriso tímido. Vi essa fita e pensei em ti. Não por causa da cor, mas pela frase. Não consegui dizer nada. Apenas abracei a fita com carinho e agradeci. Por dentro, um redemoinho. Não era um presente caro, mas era o tipo de gesto que ninguém jamais tinha feito por mim. Na semana seguinte, no fim de um treino ao ar livre no parque, sentamos num banco de madeira, suados e ofegantes. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse. Claro. Você já pensou no que te fez chegar até aqui? Fiquei em silêncio. Porque a resposta era dura. Acho que cansei de me odiar, confessei. Tiago não disse nada. Apenas assentiu, respeitando meu tempo. E você? Por que decidiu ser treinador? Ele respirou fundo. Porque eu também já me senti insuficiente. Só que em outras formas. Você? Sim. A dor não escolhe tamanho. Inês. Olhei para ele com outro olhar. Pela primeira vez, entendi que a empatia dele não vinha só de técnica. Vinha de vivência. No final daquele dia, enquanto caminhávamos de volta para a saída do parque, o sol se punha atrás das árvores. Era uma daquelas luzes douradas que fazem tudo parecer mais bonito. Inclusive, talvez, eu mesma. Antes de se despedir, ele me olhou e disse: Você tem ideia do quanto já mudou? Por fora. Por dentro. E isso é o que mais importa. Voltei para casa com um sorriso no rosto. E pela primeira vez em muitos anos, com uma foto minha no rolo da câmera. Tirei uma selfie no espelho. Cabelo preso com a fita lilás. Bochechas coradas do exercício. E um olhar novo. Um olhar meu. Era uma terça-feira comum. Chuvosa. Cinzenta. Daquelas que parecem combinar com nossos pensamentos mais silenciosos. No trabalho, tudo corria como sempre, mas meu coração estava agitado. Havia semanas que treinava com Tiago, e algo dentro de mim mudava, e rápido demais. Depois de tantos anos me escondendo, comecei a me perguntar: por que agora? Por que logo ele? Por que alguém como Tiago, leve, bonito, centrado, se aproximaria de alguém como eu? Naquele mesmo dia, durante o treino, senti o corpo cansado demais. Mais que o normal. Era como se meu peso emocional também tivesse vindo junto nos tênis. Quer parar um pouco? Perguntou ele, sempre atencioso. Assenti, com o rosto quente, não do esforço, mas da vergonha. Acho que hoje não tô bem, murmurei. Ele sentou-se ao meu lado no colchonete, segurando a garrafinha de água. Não precisa estar sempre bem. O importante é aparecer. E você apareceu. Fiquei em silêncio. Queria contar o que estava me doendo, mas as palavras eram duras demais. Sabe, Tiago, às vezes acho que estou me enganando. Que tô vivendo algo que vai desaparecer. Como assim? Eu não sou como as outras mulheres com quem você convive. Não sou leve. Nem confiante. E, sinceramente, não sou bonita. Ele me olhou por um longo instante, com uma expressão que não carregava pena, mas dor. Quem te fez acreditar nisso? Engoli em seco. Não era só uma pessoa. Era o mundo. Era tudo. Ninguém me escolheu, Tiago. Nem nos jogos do colégio. Nem nos convites para festa. Nem na vida. Ele se aproximou um pouco mais. Não invadiu meu espaço, mas também não se afastou.
Isso diz mais sobre os outros do que sobre você. Naquele dia, ao chegar em casa, chorei. Não de tristeza, mas de confusão. Porque o que mais me assustava não era gostar de alguém. Era o risco de ser gostada. E se ele estivesse apenas sendo gentil? E se, um dia, isso acabasse? E se tudo isso fosse só um capítulo breve em uma vida que já teve capítulos demais de dor? Peguei meu celular. Abri o Instagram dele. Lá estavam fotos com alunos, vídeos de motivação, imagens no topo de montanhas. Tudo nele parecia tão certo. E eu? Ainda lutava para me reconhecer no espelho. Na quinta-feira, durante o alongamento, ele me surpreendeu. Sábado vou correr na praia de Matozinhos com alguns alunos. É bem leve, só por diversão. Quer vir? A pergunta foi simples, mas minha mente entrou em pânico. Praia. Correr. Gente. Corpo à mostra. Eu, não sei. Ele não insistiu. Apenas disse: estaremos lá às 8. Se decidir aparecer, vou ficar feliz. Passei a sexta inteira pensando nisso. Parte de mim queria dizer não. Inventar uma desculpa. Me proteger. Mas outra parte, nova, pequena, ousada, queria tentar. E assim, no sábado, às 7h45, cheguei na areia, de legging escura, uma blusa larga e a fita lilás no cabelo. Eles estavam todos ali, conversando, rindo. Gente de diferentes idades, tamanhos, jeitos. Ninguém parecia me julgar. E quando Tiago me viu, sorriu de um jeito que aqueceu até o vento frio do mar. Fico muito feliz que você veio. A corrida foi leve, como ele prometeu. Em alguns trechos, andei. Em outros, me deixei levar pelo ritmo do grupo. E quando tudo terminou, sentamos na areia. Tiago me ofereceu um copo de água de cocô. Posso te dizer uma coisa? Pode. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Senti minhas bochechas esquentarem. Olhei pro mar, para evitar o olhar dele. Mas ele continuou. E, sim, eu vejo você. Não só como aluna, mas como mulher. Meu coração parou por um segundo. Tiago. Não precisa responder agora. Só queria que soubesse. Ele levantou, caminhou até os outros. E me deixou ali, com as ondas e meus pensamentos. Naquela noite, deitada na cama, encarei o teto por horas. Será que era real? Será que alguém finalmente me via inteira? Ou será que o medo ainda era maior que qualquer sentimento? Na minha mente, uma única frase ficava ecoando. Eu vejo você, não só como aluna, mas como mulher. Na segunda-feira seguinte à corrida na praia, acordei com o peso das palavras de Tiago ainda martelando na minha cabeça. Eu vejo você, como mulher. Como se aquele simples reconhecimento pudesse mudar tudo, ou derrubar tudo que eu construí para me proteger. No trabalho, tudo parecia cinza. Não consegui prestar atenção nos números, nas planilhas, nem nas conversas da sala. Minha mente só rodava em torno dele, do que ele disse, do que eu sentia, do que eu temia. Decidi que precisava falar com ele. Não podia deixar aquilo virar um monstro dentro de mim. Enviei uma mensagem. Oi, Tiago. Podemos conversar? Ele respondeu rápido. Claro, Inês. Quando quiser. Marcamos para nos encontrar no parque onde tudo começou. Quando vi, meu coração quase pulou da boca. Ele estava calmo, com aquele sorriso tranquilo, que me dava coragem e medo ao mesmo tempo. O que você queria conversar? Perguntou ele, sentando ao meu lado no banco. Eu, não sei como dizer. Tenho medo. Ele franziu a testa, mas não me interrompeu. Medo do quê? De não ser suficiente. De ser só uma boa aluna, uma amiga legal, e nada mais. Tiago olhou fundo nos meus olhos e falou. Inês, eu não quero só uma aluna. Nem só uma amiga.
O silêncio que veio depois foi pesado, quase palpável. Quero estar ao seu lado, continuou, se você deixar. Mas só se for por vontade sua. Eu queria acreditar. Queria me jogar naquele abraço, deixar de lado a vergonha, o passado, o medo. Mas minha voz saiu fraca. Tenho medo de me machucar. Ele segurou minha mão, com delicadeza. Eu também. Nos dias seguintes, tentei me convencer a abrir o coração. Mas era como se uma vozinha sussurrasse. E se ele mudar de ideia? E se tudo for uma ilusão? E essa dúvida me consumia. Uma noite, recebi um convite para um jantar na casa dele. Era uma chance de mostrar quem eu realmente era, sem máscaras. Mas o medo bateu forte. Passei horas me olhando no espelho, tentando escolher a roupa certa, a maquiagem que escondesse as inseguranças, o sorriso que não tremesse. No caminho, quase desisti. Me perguntei se valia a pena. Quando cheguei, Tiago me recebeu com um abraço caloroso. A casa dele era simples, mas cheia de fotos, livros e plantas. Como ele. Você é linda, Inês, disse ele, com sinceridade. O jantar foi uma mistura de risos, histórias e momentos de silêncio confortável. Pela primeira vez, me senti vista, ouvida, desejada. Mas no meio da noite, meu celular vibrou. Uma mensagem inesperada. Abri, e meu peito apertou. Não confie nele. Ele não é quem parece. Era de um número desconhecido. Meu olhar encontrou o de Tiago, que percebeu minha mudança de expressão. O que foi? Nada. Só uma mensagem antiga. Mas a dúvida tinha entrado. Naquela noite, deitada na cama, a fita lilás no travesseiro, pensei. Será que o amor pode nascer depois de tanto medo? Ou será que o passado sempre vai tentar nos puxar para trás? E uma pergunta ficou martelando. Quem realmente é Tiago? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.